Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre os aspectos naturais do continente asiático. Um continente bastante diverso, naturalmente falando, assim como culturalmente falando, pois nós sabemos que é o maior continente do planeta e, claro, onde está a maior população do mundo. A princípio, nós precisamos recordar que a Ásia ela faz praticamente parte do mesmo bloco continental do qual está a Europa, tanto é que se convenciona chamar também de Eurásia. Mas vamos analisar aqui a Ásia como um continente independente, perfeito, apesar de estar no mesmo bloco continental do continente europeu. A princípio nós precisamos lembrar, queridos estudantes, como já falamos anteriormente, é que a Ásia é considerada atualmente o continente mais populoso, um continente que ultrapassa os 4,8 bilhões de pessoas, perfeito? E claro, um continente que tem bastante diversidade natural, fitogeográfica, cultural e até religiosa. Outro fato que nós precisamos lembrar é que o continente asiático, não esqueçamos, tem uma população absoluta bastante diversa, mas também com uma distribuição irregular, onde nas próximas aulas a gente vai analisar, por exemplo, que hoje as áreas de litoral são as áreas mais dinamicamente ocupadas e automaticamente as áreas mais dinamicamente, onde você tem maior concentração de população em virtude das questões econômicas. Além disso, nós precisamos lembrar que essa diversidade geográfica e diversidade humana faz parte de um conjunto, que é justamente o continente asiático, considerado o maior continente do planeta, que hoje tem aproximadamente 43 milhões e 608 mil quilômetros quadrados. Mas, a princípio, nós precisamos lembrar, querido estudante, sobre os aspectos naturais, muito importante nessa aula de hoje. Não esqueçamos que esse continente, o maior continente do planeta, ele tem uma área de 43 milhões 608 mil quilômetros quadrados. Perfeito? Com um clima bastante diversificado. Se nós formos observar, na Ásia existem inúmeros climas. Confira. Nós temos aqui no continente asiático áreas de clima polar, tudo bem? Além disso, clima tropical, temperado e clima equatorial. Se nós formos analisar, aqui nós temos o clima polar, tudo bem? Já as áreas do clima tropical seriam essas áreas aqui, ó, laranja, onde você tem as proximidades do Trópico de Câncer, tudo bem? Nós já temos também um clima temperado, ou subtropical, ok? Onde nós percebemos também um clima muito típico do sul do Brasil, um clima onde você percebe as 4 estações muito bem definidas. Mas claro, nós temos também a influência da faixa equatorial. Portanto, nós podemos concluir que o continente asiático tem uma diversidade climática. Bem, se nós percebemos que o continente asiático tem uma diversidade climática, com certeza também tem uma diversidade botânica. Então, o continente asiático tem inúmeros biomas, possui, portanto, uma diversidade vegetal. É isso que você ouviu. Lá no continente asiático nós temos inúmeras formas de bioma, entre eles o deserto. Primeiro, cuidado com esse conceito. Normalmente as pessoas utilizam a palavra deserto para dizer que não tinha ninguém. Ah, eu fui a um determinado local e não tinha ninguém, estava deserto. Ah, eu fui a uma praça, estava deserto. Deserto não é sinônimo de ausência de pessoas, e sim exatamente aquele local com pouca ou nenhuma vegetação. Outro fato, lembrando que você precisa saber também, é que existem desertos quentes e desertos frios. Mas no caso do continente asiático, nós podemos perceber que nós temos áreas desérticas, muito comum nas áreas aqui do Oriente Médio, muito comum nas áreas próximo ao norte da Índia, perfeito? E assim também nas áreas centrais do continente asiático. Além deste bioma, nós temos também a tundra, uma vegetação típica de áreas frias. Como nós temos as áreas de clima polar, beleza? Aqui no continente asiático, aqui nós encontramos a tundra, um outro bioma característico da área asiática. Além disso, nós temos a taiga, muito conhecida por nós como florestas de coníferas, comumente no Brasil conhecida como pinheiro, no sul do Brasil chamado de mata de araucárias. Então, confira, a Ásia tem inúmeros tipos de biomas. Além destes, nós temos vários tipos de florestas. Ora, florestas tropicais e ora, florestas equatoriais. Tudo bem? Agora, por que existe essa diversidade de biomas? Justamente por causa da sua diversidade
climática, ok? Dando continuidade, nós temos que ver aí os aspectos topográficos, né? O relevo. O relevo do continente asiático é um relevo bastante diverso. Tem várias formas de relevo. Nas áreas do continente asiático nós temos áreas muito rebaixadas, portanto nós temos depressões. Nós temos áreas planas e baixas, perfeito, que nós chamamos exatamente de planícies. Tudo bem? Nós temos áreas planas e altas, que nós chamamos de planaltos, e claro, não podemos esquecer, o continente asiático também, né, tem um conjunto, né, de montanhas, né, que são as cordilheiras. Então o continente asiático tem inúmeras montanhas também, perfeito? Mostrando, portanto, que os aspectos naturais do continente asiático são extremamente diversos, portanto, bastante variada. É diante disso que nós precisamos entender, queridos estudantes, que o continente asiático ele tem uma regionalização. Por quê? Porque diante dessa variabilidade, né, paisagística, cultural, humana, ela pode ser dividida em 6 grandes sub-regiões. Perfeito? Nós temos exatamente a primeira delas, a Ásia Setentrional, lembrando que ela pode ser chamada também Ásia Norte ou Ásia Boreal, tudo bem? Onde você tem a localidade aqui das áreas da Rússia, Sibéria, tudo bem? Nós temos a Ásia Central, né, que fica aqui as áreas do Cazaquistão e vários outros países como o próprio Afeganistão, tudo bem? Nós temos o Oriente Médio, conhecido como um barril de pólvoras, né, conhecido exatamente pelo fato de ter inúmeras instabilidades regionais, né, marcada por conflitos, em especial a questão da Palestina, ok? Nós temos a Ásia Meridional, também conhecida como subcontinente asiático, né, ou subcontinente indiano, tudo bem? Onde nós temos a parte sul do continente asiático, tudo beleza? Onde você tem Índia, tem as áreas do Paquistão e, claro, inúmeros territórios, né, até como as Maldivas e o Sri Lanka que estão nessa localidade. Tudo bem? Dando continuidade, nós temos também o Sudeste Asiático, onde nós temos um destaque para o cenário internacional hoje, para os tigres asiáticos, né, Filipinas e vários outros territórios como, né, Vietnã, as áreas da Malásia, Indonésia, países esses, né, e regiões essas que nós vamos discutir futuramente aqui pelo canal. Tudo bem? E claro, não podia faltar o Extremo Oriente, onde nós temos aí o Japão, né, e as Coreias. Então, essa regionalização ela ocorre graças à diversidade paisagística, cultural, humana e religiosa do continente asiático. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço.